Olá, eu quero deixar uma dica de livro. O livro chama Contra a Cultura, né, de David Platt. É um autor aí que fala um pouco sobre o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o que é ser igreja nos dias de hoje. Um chamado compassivo para confrontar um mundo de pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão sexual, imigração, perseguição, aborto, órfãos, pornografia. O que nós, como as igrejas, temos se levantado para isso? Né? Às vezes nós falamos pouco sobre esses assuntos, são assuntos às vezes que geram discussões, geram brigas no dia de hoje, porque a cultura de hoje, os desenhos de hoje, os filmes de hoje, tudo estão colocando esses assuntos e parecendo normais. As leis de hoje estão colocando isso normal, mas para a igreja de Cristo, sempre vai ser um assunto que é relevante, porque a Bíblia condena todos esses assuntos. Não é o que Jesus nos ensinou, não é o que está escrito na Bíblia, mas como nós iremos se levantar como igreja, não só levantando uma bandeira contra, mas também o que nós estamos fazendo de diferente, o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade, essa pobreza, essa falta de santidade nas pessoas, falta de um zelo sobre órfãos, viúvas e esse cuidado da igreja. Tem uma parte do livro que ficou bem assim forte no meu coração quando fala em crianças que são levadas de sua família, são levadas da sua terra para ser escravas de prostituição. Crianças aí de 7, 8 anos que são de forma mentirosa, levam essas crianças, pagam para a família, dizendo que elas vão ter um futuro melhor e elas são totalmente escravizadas. Que vida tem essas crianças? E isso é uma cultura nesses países. Isso é uma cultura também no nosso país, em outros estados ou no estado que você vive. O que a igreja está fazendo contra isso? Milhões são abortados, milhões no mundo inteiro, crianças são abortadas. Na Bíblia fala, desde o ventre eu já te conhecia, desde o ventre eu já te separei para profeta. Então tem vida já quando a pessoa está grávida, independente da quantidade ali de dias que ela está grávida, tem vida. E o aborto em muitos lugares já é legal, mas nunca vai ser legal de lei, mas nunca vai ser conforme a Bíblia. A Bíblia não aceita isso, casamento de pessoas do mesmo sexo, homossexualidade. A Bíblia é muito clara sobre isso, que não é pecado, não é certo. É homem e mulher, Deus o criou. É a família, homem e mulher e seus filhos. Não é certo casamento do mesmo sexo, homossexualidade. Isso e a igreja de forma está sendo engolida pela mídia, por razões, por pessoas. O que nós estamos sendo como igreja sobre esses assuntos? O que nós estamos tratando hoje sobre esses assuntos? Às vezes é muito fácil a gente estar fora de um mundo desse, mas quem está vivendo nessa realidade? O que está falando sobre isso? Como está vivendo? Tem uma parte do livro também que fala muito sobre cultura, sobre racismo. E aqui está falando de quando Martin Luther King estava preso e aí pastores de uma cidade escreveram para ele: olha, acho que não é o momento agora de falar sobre essa luta racial, eu acho que não é o momento. E alguns pastores, irmãos de Cristo dele, e ele escreve uma carta a esses pastores. Isso também tocou muito no meu coração. Ele falou assim: vocês nunca vão saber a realidade que nós vivemos. Nós somos discriminados. Eu tenho filhos e inauguro uma praça e eu não posso levar esse meu filho numa praça porque aquela praça é só para branca. Eu não posso levar meu filho na escola que é só para branca. Os nossos anciãos não são chamados de senhor porque são chamados de negros, são chamados de maneira ofensiva. Então o que ele estava querendo dizer? Você não vive essa realidade. Você não pode julgar a minha luta. E nós, como igrejas, temos que entender essa realidade. Para mim, às vezes, não é uma realidade o racismo, mas para muitas pessoas é, e nós precisamos, como igreja, amar todas essas pessoas. Esse livro vai de impacto com isso. Ele não está ali só apontando o erro, mas também nos abrindo os olhos do que é ser igreja,
Do que a igreja vai lutar contra isso? Do que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que mesmo que pareça tudo normal, tá até em desenho, tá tudo normal. Tá em universidade, tá em escola, né? Os prazeres aí sexuais tudo aflorado em adolescente, isso é normal e nunca vai ser. Isso é pecado, isso está contaminando a igreja, está contaminando a humanidade. Nós precisamos nos levantar com isso. A igreja do Senhor é santa e sem mácula. Então que você se levante contra isso, vive em santidade, ajude mais pessoas, né? Ajude aí causas sociais com pobres, órfãos, viúvas. Se levante também essa bandeira, racismo, tudo que você como cristão abraçar e amar, Deus está te chamando para isso. A igreja é contra muitas coisas, lógico, porque está na Bíblia. Mas nós somos a favor do quê? Vamos viver isso, viver o Evangelho de Cristo, ajudar e amar pessoas, mas sempre se levantar contra essa cultura que dizer que é normal, coisas que não são de acordo com a Bíblia. Não aceite. Pode até ser uma filosofia bonita, pode até vir num embrulho bonito, mas se é pecado, é pecado. Se está fora da Bíblia, está fora da Bíblia e não é certo. Seja a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor vai vir buscar e está próximo. Deus abençoe.